Presidente Getúlio, são mais 7 pessoas desaparecidas. Uma morte na cidade de Ibirama também foi registrada. Um homem foi arrastado por mais de 5 quilômetros pela força das águas. A filha dele, uma garota de 13 anos, chegou a ser arrastada por cerca de 1,5 quilômetro, mas conseguiu ser salva pelas pessoas que estavam no local. Na cidade de Rio do Sul, onde nós vemos imagens neste momento do bairro Valada, São Paulo, 2 pessoas continuam desaparecidas. Uma mulher que foi arrastada com parte do imóvel dela que desmoronou e um homem que teve a casa totalmente arrastada pela força das águas. Nesta casa, 2 pessoas foram salvas quando estavam no topo de árvores e os vizinhos auxiliaram então a mãe e a filha a conseguirem sair do local. A Defesa Civil aqui do estado de Santa Catarina, em um levantamento preliminar, contabiliza 380 casas afetadas e 1.600 pessoas atingidas. As buscas seguem durante toda esta sexta-feira, quando o governador do estado, Carlos Moisés da Silva, e também o secretário nacional de Defesa Civil devem vir para a região nesta tarde de sexta-feira, Lívia. De desabrigados ainda não foi contabilizado. Conforme o governo estadual, ainda os desabrigados estão sendo levados para abrigos improvisados. Com a cidade arrasada pelo temporal, a Prefeitura de Presidente Getúlio decretou o estado de calamidade pública. A chuva atingiu várias regiões de Santa Catarina, causando transtorno e deixando muita destruição. Pelo menos 7 pessoas morreram e 20 desapareceram devido às fortes chuvas no estado de Santa Catarina nesta quinta-feira. Os números são de um balanço oficial divulgado pela Defesa Civil. Em nota, o governo do estado informou que foram 125 milímetros de chuva em um espaço de apenas 6 horas no município de Presidente Getúlio. O fornecimento de energia elétrica na região foi interrompido e várias estradas estão bloqueadas por enchentes e deslizamentos de terra. Em Ibirama, casas foram arrastadas pela força da água. Bombeiros e equipes da Defesa Civil trabalham nas operações de busca e resgate. Ao todo, 14 cidades foram afetadas por inundações. A previsão meteorológica alerta que mais chuva pode ser registrada nas próximas horas na região. A Grande Florianópolis, Palhoça foi o município mais afetado. No período da manhã, várias ruas estavam alagadas, impedindo a passagem de veículos. Segundo a Defesa Civil Municipal, choveu 170 milímetros em 24 horas, total que era esperado para 3 meses. Além da chuva, por volta das 4 horas da madrugada, ocorreu pico de maré cheia, o que contribuiu para os alagamentos. Também foram registrados deslizamentos na cidade, mas não houve vítimas. Já na capital, ruas do bairro Rio Vermelho ficaram completamente alagadas. Também houve registro de movimentação de solo no bairro Saco Grande. Em São José foram registradas 5 ocorrências de deslizamentos e alagamentos. Parte de uma casa chegou a desabar, mas não havia ninguém no local. No litoral norte, Balneário Camboriú amanheceu com ruas alagadas. Foram registrados pelo menos 4 deslizamentos e, de acordo com a Defesa Civil, os moradores precisam ficar alertas porque ainda há risco com o solo encharcado. Um rio no meio da cidade. Em menos de 24 horas, choveram 121 milímetros. Nestes vídeos gravados no centro de Presidente Getúlio, é possível ver a força da água. Depois de uma noite de terror, quando o dia clareou, foi possível ter uma noção do tamanho dos estragos. A localidade de Revólver foi uma das mais afetadas. Nesta casa, a água chegou a quase 1 metro de altura e formou uma correnteza. A imagem do alto dá uma dimensão dos estragos. As casas que ficam ao lado do rio foram as mais afetadas. Algumas foram levadas, inclusive com moradores dentro. Até o último boletim divulgado no fim da tarde, foram confirmadas 11 mortes e mais 20 pessoas estão desaparecidas por causa do temporal. Nesta casa, os 7 moradores foram levados pela água. Aqui era a casa do meu amigo. Aqui, ó, o fundamento sobrou. 7 pessoas foram embora. Aí, cara, lá em cima, foi um cara.
De Presidente Getúlio, a gente tem a informação de 11 mortes confirmadas, tem 7 pessoas ainda desaparecidas, infelizmente famílias inteiras foram vitimadas. Conversei mais cedo com o pessoal do Corpo de Bombeiros e eles me disseram que só uma pessoa, para você ter uma ideia, eu conversei também com um familiar, uma pessoa perdeu 9 parentes, é muita coisa. Também uma outra família teve pai, mãe mortos, uma menina de 13 anos sobreviveu, uma de 5 ainda está desaparecida, uma tragédia muito grande, um cenário muito difícil de ver. Como mostra a repórter Ana Cristina Machado. Casas destruídas, árvores e carros arrastados pela força da água. Após a chuva intensa, que começou à noite e se estendeu pela madrugada, várias cidades de Santa Catarina registraram estragos. De acordo com a Defesa Civil do Estado, a região mais atingida foi a do Alto Vale do Itajaí. Esse morador fez um registro de cima da cama, mostrando onde chegou o nível da água dentro de casa. Cima da minha cama, olha só a situação, ó, tô batendo na água, ó. Vários bairros foram atingidos. Emocionado, o comandante do Corpo de Bombeiros de Indaial, que auxilia nas buscas, lembra que o corpo que acabou de resgatar é de uma criança. No outro lado do rio, numa casa. Veio para correr cedo, nessas horas não é fácil. A gente nunca imaginava passar por isso aqui no Revólver, tanto, não sei de onde vem tanto entulho, tanta coisa, sabe? A motorista deste carro também abandonou o veículo e ficou em uma árvore chamando por socorro. Seu Alfredo, de 87 anos, a esposa Zélia e a filha Terezinha conseguiram fazer o resgate pela janela. E eu ouvi ela e ela estava pendurada e eu e meu pai puxamos ela para dentro de casa. 50 anos que eu moro aqui, que eu vim de muda aqui.